Oi, gente. Começar assim, é simples. Isso, seja simples, seja Bruno. Nossa, é um bom slogan, né? Seja simples. Eu sou simples. Não! Eu entendi. Vamos começar então, pronto? Tá começando agora. Pronto, começando agora. Oi, gente, tudo bem? Pronto, começou. Agora a gente vai começar de verdade. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui no nosso quadro do site do MickCast. E eu tô com o Kyron, galera, e com o Hudson. Fala oi. A nossa ideia é hoje compartilhar com vocês os filmes que marcaram o nosso ano de 2017. A gente fez uma lista para passar para vocês. Cada um de nós fez uma lista. Todos nós aqui gostamos bastante de cinema. Eu acredito que eles dois até mais que eu. O Hudson muito mais que eu. O Hudson mais que todo mundo. Por isso eles são os nossos convidados especiais. E a gente juntou essa lista. Então vou explicar como que vai acontecer esse vídeo. Só um detalhe, que essa lista aqui ela não está exatamente organizada por ordem do mais marcante pro menos marcante ou ao contrário. Não é um top 10. Quando chegar em um filme assim que foi muito marcante, a gente vai falar. A gente chora. Primeiro, cada um vai citar, bem rápido, alguns filmes que são exclusivos da lista de cada um. E mais pro final a gente vai falar de alguns que foram marcantes para todos nós. E aí a gente vai comentar com um pouco mais de profundidade, certo? O primeiro filme que foi marcante para mim esse ano, Até o Último Homem, do Mel Gibson. É um drama que é baseado em fatos reais, conta a história do soldado da Segunda Guerra Desmond Doss, que é estrelado pelo Andrew Garfield. Eu me surpreendi assim com a atuação do Andrew Garfield. Tava acostumado a ver ele não em filmes piores, né? Mas filmes que exigiam menos. E cara, esse filme eu acho que a atuação dele tá até mais marcante que o outro que a gente vai estar mais pra frente. O filme concorreu ao Oscar de melhor filme. Se eu não me engano, ele ganhou de edição de som, algo do tipo. Umas coisas técnicas assim. Coisas técnicas. Mas não é... É um bom filme, assim. Tem uma coisa interessante que parece que ele tem... São dois filmes em um filme só, que é uma mudança bem drástica na metade do filme. Mas a história é boa, é bem contada, tem detalhes bacanas. Segundo a lista, eu achei que mais gente ia ter esse filme na lista, que no começo do ano eu acho que o Até o Último Homem foi até ofuscado pelo segundo título, que é o grande La La Land, né? Nossa! Esse filme fez muito barulho, assim, muita gente assistiu, muita gente gostou. Lágrimas. Ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar. Quase ganhou o Oscar. Alguns segundos, pelo menos. Esse filme tem uma coisa interessante que eu anotei aqui, ele é um musical barra romance. E eu acho que a maioria das pessoas que gostou desse filme não gosta ou não está habituada a assistir musicais, né? Isso é verdade. Eu, por exemplo, sou uma delas. E eu achei que eu não ia gostar tanto do filme por ser um musical, mas eu achei muito interessante. Vocês têm algum comentário? Não vi o filme ainda. Não sou capaz de ouvir. A formalidade para informar isso também é... Eu gostei muito desse filme, tanto que depois de ver La La Land eu fiz uma saga de descobrir alguns musicais e barra romance também. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que muita gente foi atrás de mais musicais por causa desse filme. Porque ele tem muita referência e eu acho que uma das coisas mais legais é que ele presta muito tributo pro Hollywood da década de 50 ali. Foi a era de ouro dos musicais. O terceiro filme que eu coloquei aqui na lista não é um filme de 2017, é um filme de 2015, dirigido pelo Drake Doremus, chama Echoes. Esse filme ele é estrelado pela Kristen Stewart e o Nicholas Hoult, quem não sabe é o fera do X-Men Primeira Classe. E ele é uma ficção, é um drama barra ficção científica. Ele retrata a frieza dos relacionamentos na nossa sociedade contemporânea. Ele não é um filme fácil, mas também não é um filme difícil no sentido de complexo e tal. É porque é um filme muito silencioso. Aquele filme silencioso com cores frias, que as coisas demoram para acontecer. Então, porque para algumas pessoas dá ação, talvez algumas pessoas digam que seja difícil. No final do filme, ele é
muito tenso, muito agitado, assim, e até destoante do restante, mas ele tem um desfecho legal. Depois tem um outro que é um drama lançado esse ano, concorreu ao Oscar também, que é o Lion, do Garth Davis, que é a história de um menininho que se perdeu do irmão. Talvez o principal tema do filme seja a adoção, um filme muito bonito. Antes de eu assistir eu pensei que seria, não sei se clichê é a melhor palavra, Mais forçado. É, um drama meio forçado assim, mas eu achei muito bom. E o meu último exclusivo da lista é um filme muito estranho. Muito estranho mesmo. Esse eu ouvi. De 2014, o diretor é o Lenny Abrahamson. Alguns atores fazem esse filme, o Michael Fassbender e o Domhnall Gleeson. Ele fez Uma Questão de Tempo, ele faz Star Wars, tem uma participação no Regresso também. Ele tá em vários filmes novos. De Black Mirror também. No episódio de Black Mirror. É um filme chamado Frank. Esse filme é um filme sobre música, bem hipster. Ele conta a história de um rapaz que é o Domhnall Gleeson, fugiu o nome do personagem agora. E ele é um tecladista, ele entra pra uma banda, que é uma banda com um nome impronunciável, que só tem consoantes. Tem uma música que eles fazem no filme do Spotify, e é uma banda de som ambiente, que tipo, são vários sintetizadores, e o vocalista, que é o Frank, que é o cara da máscara, ele canta umas coisas nada com nada. Não é um filme fácil, mas é um filme legal de você assistir, mesmo que você não entende nada, porque ele tem umas características bem interessantes. Assim, Pelo menos é uma experiência, né? É uma boa experiência. E aí você pode falar que você assistiu um filme de verdade que é hipster mesmo. agora o Cairo vai falar a lista dele. O Cairo começou a lista dele com coisas bem retrôs. Vou falar do filme que me marcou bastante esse ano. Ele não é de 2017, ele é de 82 e é o Blade Runner, o primeiro. E foi um filme que pra mim foi uma surpresa. Eu fiquei sabendo dele pelo segundo filme que tava pra lançar. E eu falei, cara, parece ser um filme interessante, uma pegada meio diferente. E quando eu cheguei no filme, eu me surpreendi de duas formas. Primeiro, negativamente, vou confessar. Falei, cara, o que é isso aqui? Tem o Harrison Ford novo. E, cara, deve ser um filme de ação, né? Só que não. Pique Indiana Jones, né? É, eu imaginei algo assim, mas nada a ver. E, cara, foi um dos melhores filmes que eu já vi, eu acho. Ele tem uma pegada muito filosófica em várias partes do filme. E é um filme que também já teve vários problemas na produção dele, mas eu vi o último corte, até indico pra quem for assistir o corte do diretor. Uhum. E, cara, é um filmaço, é um cult, embora seja antigo, né, da década de 80, ele é muito atual, ele dialoga muito com a nossa realidade aqui também. Envelheceu bem, né? Sim, com certeza. Graças à direção também do Ridley Scott. Temos mais duas ficções científicas aqui. Que é os dois planetas. Esse é polêmico, porque na lista eu coloquei o 1 e o 2 e o Woodson... Eu só coloquei o terceiro, porque eu gostei muito do terceiro. Que é o Planeta dos Macacos, o 1 e o 2, dessa nova trilogia, que eu assisti também em 2017, também sabendo que ia lançar o Planeta dos Macacos 3. E, cara, é um filme... Não sei se chega a ser um blockbuster. Qual? O primeiro ou o segundo? Primeiro, o segundo acho que é bem mais do que o primeiro. O segundo até eu vi, então. Você sente que ele é o início de uma história, assim, realmente. Ele conta a história do Caesar, desde quando ele começa a assumir, ter consciência, e ele culmina assim no final do primeiro filme com umas melhores cenas que eu já vi, acho que em algum filme, que é quando ele finalmente fala. O Caesar, é incrível, é assustador. É assustadora e é muito boa, e você percebe que até os macacos na cena eles se assustam também, eles são meio que um espectador. Cara, eu gostei muito, gostei de acompanhar o primeiro filme, o segundo filme, e o segundo filme ele é muito mais ação. E tem um escopo maior também, né? Sim, é uma história bem maior. A galera do Caesar, né, que eles conseguiram escapar do laboratório, do zoológico, e estão construindo a própria vida deles, e eles têm esse embate com a humanidade, né? E rola também uma outra subtrama também de uma doença que tá rolando. E ele tem uma pegada um pouco diferente do segundo. Ele já é bem mais atmosférico. E eu acho que é isso também. Fala só, vocês querem falar do terceiro Planeta dos Macacos agora já? Ou o cara vai falar do Mother? Fala do Mother. Mother também foi outra surpresa desse ano.
Foi um Esse eu vi filme também. que eu não sabia de nada. E nos primeiros 20 minutos eu ainda não sabia de nada. Não, eu acho que se terminasse eu acho que eu não ia pegar ainda. Porque eu fui no filme assim, com uma esperança de que assim, eu preciso prestar atenção nele pra saber do que ele se trata, qual que é a metáfora envolvida no filme. Acho que eu fiquei tão bitolado nisso que eu não... Você não enxergou o óbvio, né? Não enxergou que era óbvio. muito óbvio. Cara, eu precisei do Hudson me falar e a gente foi assistir junto do que se tratava, numa determinada cena. Uma experiência, realmente, é um filme bem diferente. A protagonista Jennifer Lawrence, ela não tem nome, ela é realmente a mãe, né? Eu acho que eu não vou entrar em muitos detalhes do filme, eu entregar muita coisa acaba estragando. É um drama? Mas cara, é O que é malo? Eu acho que ele tá mais pra terror psicológico, se fosse categorizar em algum gênero, assim. Bom, agora o Hudson. Então, a primeira dos filmes individuais que eu tenho aqui é um filme chamado Faça a Coisa Certa. Esse filme tá na Netflix, ele é de 89, ele é dirigido pelo Spike Lee. E eu sabia, tem muita gente que gosta desse filme, eu não tinha chegado nele ainda. Eu fui assistir sem muita pretensão, mas ele foi um dos filmes que mais ficou comigo esse ano. Se passa em um bairro ali de Nova York, ele segue uma comunidade negra no dia mais quente do ano. E ele começa muito normal, ele dá tempo de tela para cada personagem bem, você consegue ter um senso de comunidade, isso é legal. Mas o filme vai esquentando e ele tem muito humor. Então você acha que ele não vai pra lugar nenhum, assim, mas quando vai chegando pro final, ele vai pra um lugar muito dark, assim, que você não espera que chega. E ele levanta umas questões muito relevantes. E no final ele não te dá uma resposta fácil daquela situação. Ele não dá uma mensagem. Ele mostra uma realidade e deixa você lidar com aquilo, tanto que no final ele mostra meio que dois pontos de vista, assim, sem contar fotografia, atuação. Tem o Samuel Jackson também, tem um elenco muito bom, assim, que na década de 90, anos 2000 a gente vai conhecer e que tá lá bem novo. É um dos melhores filmes que eu vi esse ano. O próximo, nessa saga de ver filme de musical, barra romance de La La Land, que eu fiquei encantado. Eu vi muitos, e eu teria muitos para trazer aqui, mas eu tentei escolher só um. Dos que mais me marcou, eu acho que esse é o melhor dos que eu vi. É um filme chamado Nasce uma Estrela, A Star is Born, de 54. E Nasce uma Estrela, ele é basicamente a mesma estrutura do Cantando na Chuva. Então ele começa com um musical muito despretensioso, porque o musical tem essa cara de ser meio despretensioso. Mas eu acho que eu gosto quando as coisas vão para um lado escuro. Porque ele começa com um musical bem inocente, assim, e depois ele vai mostrando o lado mais difícil dessa cena de celebridade de Hollywood. Que ele acompanha uma moça que acaba encontrando um cantor muito famoso. Ele meio que se apaixona por ela e eles começam a criar uma carreira junto, né? Você vê ela saindo cantando em um boteco, em um job maior ruim, assim, e ela vai crescendo aos poucos. E o filme mostra um pouco como é difícil a vida de Hollywood, principalmente em um lugar de destaque. Em termos técnicos, sim, a fotografia é incrível, assim, porque esse cara, esqueci o nome dele, mas ele dirigiu o Lawrence. Eu procurei aqui, é Frank Pearson. Isso, esse cara ele dirige muito épico, então ele consegue dar para umas cenas em uns lugares muito pequenos, parece que é uma coisa grandiosa. É muito legal o que ele consegue fazer com a câmera em lugares pequenos. Enfim, a atuação são ótimas. Nasce uma Estrela, muito bom, recomendo. O próximo é um filme... Caramba, é muito hipster a minha lista. O próximo que eu vou falar agora é o Elle. Esse filme, a mulher que protagonista, ela foi indicada para melhor atriz nesse ano no Oscar. Uma atriz muito relevante, ela trabalhou muito com o Hennick, que é um cara adorado das gringas aí, ganhou um monte de palma de ouro e tal. Enfim, é um filme muito complicado politicamente. Ele segue uma mulher que é vítima de um estupro. O filme já começa com isso. E depois a forma que ela vai reagindo a essa violência domiciliar é o que é o ponto-chave. Ele pega o que você normalmente esperaria disso, e é mais do que um filme de vingança, né? Um revenge. Ele é um filme muito violento, brutal, frio, mas ele é um filme mais provocativo, eu acho, que dessa lista aqui, até mais do que o Faça a Coisa Certa. Sem dúvidas, uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Próximo! A outra é o Planeta dos Macacos, eu acho que é o único aqui. Eu achei que você ia falar antes. Planeta dos Macacos, o terceiro, eu vi esse ano. Pra mim, desses filmes blockbuster, foi um do que eu mais gostei.
Eu acho o Matt Reeves um diretor incrível, ele é muito bom, eu acho que ele é um cara muito maduro. Se ele dirigir o filme do Batman, eu acho que pode ser um dos melhores filmes do Batman que a gente tem. Porque Nolan não viu isso. Ele que ouça, eu não gosto do Nolan, deixar registrado aqui. Tanto que os caras vão falar de Dunkirk, já vou falar que eu não gosto. Planos Macacos eu gostei muito porque ele fecha o arco do Caesar, tanto no 2 quanto no terceiro. Eles dão eles continuam o que o primeiro filme estabeleceu muito bem. Eu gosto do jeito que ele trabalha o escopo das cenas, ele consegue criar tensão, ele dá muita humanidade para os macacos. E ao mesmo tempo que eles têm uma cena, tipo, esse terceiro, ele é menos ação do que o segundo, né? Ele não é tão... Sim. Tanto que uma galera que assistiu assim falou, é meio lento e tal. Foi o que pegou pra mim. Você achou lento? Mas você gostou de Blade Runner, cara? Não, cara, mas nesse filme especificamente eu tava esperando pela cena. Começar a brigar agora. Eu acho que é uma expectativa, porque ele é vendido como, tipo... Eu gosto desse filme porque ele é muito rico em termos de personagens. Os personagens são muito bem escritos e eles conseguem dar sensibilidade para momentos muito pequenos, semelhante a um que a gente vai falar. As capturas de movimento são... Sim, tecnicamente ele é incrível. A atuação do Andy Serkis, né? Ele merecia um Oscar, totalmente. Então, ele consegue dar profundidade para cenas muito pequenas. Então, ao mesmo tempo que ele é um filme sobre guerra e sobre espécies, ele é um filme sobre... Ele consegue focar em personagens pequenos. A cena com a menininha é incrível. Sim. Tipo, é de uma sensibilidade muito peculiar, assim. Eu gostei demais do Planos Macacos, um dos meus favoritos. Só assisti o segundo. Mas o que vocês dois falaram já não tem uma coisa interessante. Uma das primeiras coisas que o Kyron falou é que o primeiro começa bem a história e você disse que fecha bem a história. É uma trilogia muito boa. É muito bem feito. Isso tem que admitir, assim, como trilogia, e é muito raro, geralmente trilogia começa bem e o terceiro é ruim, né? Sim. Mas esse eu acho que ele consegue manter. E, tipo, ele tem muita analogia, voltando pro segundo, ele tem muita analogia histórica, assim, ele faz referência à história de César. O segundo, ele é quase uma narrativa bíblica de Abraão seguindo o povo por êxodo. Ele é um western também de vingança. Ele tem muita referência, eu gosto demais disso. Próximo. Moonlight, filme que venceu o Oscar, o filme mais barato na história venceu um Oscar. Ele é um marco no cinema, assim. Em termos, não só em termos técnicos, mas eu acho que historicamente, assim, o que ele simboliza, né? Eu acho que é o primeiro filme com temática gay também a ganhar o Oscar de melhor filme. E, tipo, ele pode muito bem ser categorizado como, tipo, sei lá, filme gay, filme LGBT, mas eu acho que ele é muito mais que isso. Ele não limita... Ele não é um filme propagandista, tipo, querendo fazer um ponto, porque eu não sei o que tem. Ele nem é muito politizado até. Eu acho que o ponto é que ele tem um personagem, ele tem essas características, é isso. Ele trata ele como um personagem normal. A história é mais importante. A história é mais importante. O que eu mais gostei foi em termos de fotografia e montagem, o ritmo do filme em si. Porque ele tem muita influência de cinema asiático, principalmente de um diretor chinês que fez In the Mood for Love, que é 2001. O cinema asiático no geral, ele tem uma sensibilidade, e ele está crescendo muito nos anos 2000. E esse é o primeiro filme americano, aqui do Ocidente, a carregar uma influência mais pesada assim, do cinema asiático. Então ele tem toda essa questão étnica do que o filme representa, né? Tipo, pra ter uma ideia assim, foi o primeiro filme que alguém filmou um menino negro aprendendo a nadar. E foi a primeira vez que alguém filmou um homem negro cozinhando para um outro homem negro. Tipo, são várias marcas assim que deixam um filme numa coisa única, assim. Né? Enfim, a sensibilidade dele com cenas, trazer cenas diárias assim e trazer um olhar mais lento, a fotografia mais ampla, né? Uma coisa legal também que geralmente quando filmam esse cenário urbano negro, sempre tem a câmera mexendo na mão, é um negócio mais cru, né? E quando traz esse visual um pouco mais, coloca até música clássica, dá uma grandiosidade, dá uma dignidade a mais para aquela realidade, sabe? E o último da sua lista? Então, eu coloquei esse filme, tipo, tem alguns filmes que são bons, ou são ruins, ou são muito ruins. E tem The Room, tá ligado? The Room é um filme de 2003, dirigido, estrelado, produzido, roteirizado por um cara chamado Tommy Wiseau.
É um filme muito esquisito, mas tipo, é muito, muito, muito ruim. Se você tá aí nas internets, você deve ter visto uma cena ou outra já. Se você procurar as piores cenas de filme da história, esse vai estar em 90%. Você pode ter certeza. Assim, ele segue um cara que ele tá com a noiva dele e a noiva dele trai ele com o melhor amigo. E o filme vai seguindo isso. E, tipo, ao mesmo tempo que ele é uma tragédia quase shakespeariana, assim, tipo, ele é muito trágico e tal. Ele consegue ser muito estúpido. Você entra no filme, assim, daí você pensa, não, acho que ele vai falar alguma coisa importante, daí ele fala um negócio muito idiota. Ele é estereótipo feminino adoidado. É esquisito também, porque o cara, o protagonista, ele é um cara muito atípico. Não existe cara igual a ele. Então, o jeito que ele fala, ele se leva muito a sério. E tanto eu assisti esse filme porque vão lançar um filme explicando a criação desse filme, né? Que é dirigido e estrelado pelo James Franco. E inclusive foi indicado o Globo de Ouro, tá todo mundo falando muito bem nesse filme, que é o Disaster Artist. E, cara, é um filme, no mínimo, memorável, assim, seja por mal ou por ruim. Seja por bem ou por mal, é um filme muito memorável. Eu fico sem palavras, eu ainda tô assimilando. Não, ele é horrível, tipo, em todos os aspectos ele é horrível. Daí quando você acha, não, tem alguma coisinha boa aqui, ele tipo, não, ele fala um negócio extremamente absurdo e o cara, ele se leva muito a sério. E às vezes parece que ele tá colocando a visão que ele tem dele mesmo no filme, então todo mundo elogia ele. Tem uma cena que ele chega na floricultura, ele fala assim, me dá tal coisa, a mulher fala assim, nossa, é você, Johnny. Nossa, obrigado por ter vindo. Você é meu cliente favorito. Hoje, se perguntar pra ele, ele fala assim, é um filme pra você rir, é pra você chorar, ele tem tudo no filme. Mas quando ele fez o filme, ele acreditava que era um drama de verdade, tá ligado? Mas não é. É muito bom. O famoso caso do tão ruim que fica bom. Cara, é um marco no cinema do pior jeito possível. Bom, agora a gente chegou na parte da lista que mais de uma pessoa, mais de um de nós, colocou o filme na lista de mais marcantes. Então vamos lá. A primeira dessa lista é o Blade Runner 2049, que é a sequência do que o Caron já citou lá no começo do vídeo. Foi lançado muitos anos depois. Muitos anos. 40 anos. Tem o Harrison Ford também, mas o diretor é o Denis Villeneuve, né? Que dirigiu A Chegada. Tá, Blade Runner eu acho muito bom, eu acho que daqui a alguns anos a gente pode... Tem que dar tempo, assim, mas ele é um forte candidato para ser um futuro clássico. Gosto demais, sem mais palavras. Então, pra mim é a mesma coisa, cara. Assistam, só isso. Foi um dos melhores filmes do... pra mim é o melhor filme do ano, tá? Sério? Você vai colocar? Vou colocar, o melhor filme do ano. Pode pôr no Oscar aí. Vai ganhar Oscar, se não ganhar, deveria. Com certeza. Depois tem o Dunkirk, que o Hudson já entregou, que a gente ia falar dele, né? Mas ele entregou de jeito ruim. Cara, Dunkirk é o seguinte. Vai, vocês que gostaram. Dunkirk é um filme do Christopher Nolan. O Christopher Nolan dirigiu muitos filmes que são bem famosos. São bem famosos, são bem A Origem, a trilogia do Batman, Interestelar. E aí o que aconteceu? Esse diretor, ele tem filmes famosos e são filmes bons. Ele é um cara muito sério e tal. A trilogia do Batman que ele fez, eu acho que nunca vai acontecer nada parecido com aquilo. Só que não, tudo bem. Vai, continua. Mas aí veio o Dunkirk, então todo mundo já tava esperando uma coisa fantástica, né? Tipo, muito louca mesmo. Não sei se foi tudo isso. Eu gostei do filme. Eu fiquei com a impressão de que é um filme muito... não diria muito preciso, ele é bem pensado. É um filme bonito de você assistir. Ele não é um filmão. Eu acho que tá longe de ser o melhor filme do ano. Eu esqueci dele bem fácil. Esquecível também. Ele é esquecível. Mas é um filme bem interessante. Ele conta a história que aconteceu, né, em fatos reais, que é uma história relativamente simples e ele conta de uma forma muito complexa. Com várias linhas temporais diferentes. E você percebe que o Nolan não é muito bom com isso. E tem alguns gaps de erro de continuidade que são bem perceptíveis.
Tanto que eu tenho uma parte do filme que eu não... A gente saiu do cinema e eu falei, velho, tem isso daqui, mano. A gente tentou procurar vídeo na internet, alguém explicando, ver se a gente não entendeu. Até hoje. Não, eu tentei ser humilde. Eu tentei falar assim, não, o problema sou eu. Eu também, Porque o filme é tão bom. Porque é tão grotesco que tem que ser. Não, mas o lance é que assim, as críticas estavam muito altas. Tipo, a galera falando muito bem do filme. Tudo bem se ele fosse só um filme pipoca, assim, mas ele tenta se propor a chegar a outro nível. Daí quando ele se propõe a esse nível, criticar nesse nível que eles propõem também. Então o Dunkirk, eu acho que ele tem umas ideias legais, o roteiro é bom, ele tem uma importância ali. Teve um velhinho aqui, ele lutou nessa guerra de Dunkirk, ele se sentiu lá, tipo, ele teve essa força, sabe? Então ele tem umas coisas importantes, ele principalmente técnico, a mixagem de som dele é muito boa, cara. Ele uma das melhores que eu vi esse ano. E anotei que é Oscar pra ele. Ah, provavelmente. Ele provavelmente vai ganhar melhor filme. Tô melhor filme não. Vai ganhar, cara. Não, melhor filme não. Eu não acho que me merecia, assim, mas enfim, esse é o meu problema. Ele não consegue lidar com algumas coisas bem específicas, ele tem ideia boa, mas não executa bem. É que a trilha sonora, assim, é do começo ao fim muito tensa. A trilha sonora é muito boa. Sempre tá aqui é o Hans Zimmer. Questão de enquadramento e tal, tem umas coisas muito bacanas. Só que ele é muito frio. Eu achei muito frio. Você achou? Eu acho que esse é o menor problema. Eu achei um filme muito frio, assim. Eu acho que dá pra gente fazer filme... Pra gente não, né? Porque a gente não sabe fazer filme. É possível você fazer um filme que seja bem feito e que tenha uma história cativante. E aí tem dois filmes de super-herói. Eu acho que foram os dois melhores filmes de super-herói do ano, que é o Logan e o Guardiões da Galáxia 2. Logan. O melhor filme de super-herói da face da Terra. O que? Logan? Logan. Ah, mano. Dá pra botar, tá ali. Tipo, tem que dar tempo, né? Eu tenho que assistir de novo. Trevas e... Foi agora, já não perdi aí. Mas enfim, Logan eu gostei demais. Ele presta tributo não só pro Hugh Jackman. Pro Hugh Jackman, mas pra filme de super-herói em geral, assim. Tipo, a gente já tá vendo filme de super-herói essa leva desde 2000, assim. Então, tipo, é muito legal ver uma abordagem, ele encaixa muito bem na época que a gente tá. Ele trata o Wolverine de um jeito que a gente sempre quis ver. Tem coisas de western também, que eu acho muito bom. Guardiões, o primeiro é um dos meus favoritos da vida, nem é de super-herói, assim, da vida, é um dos meus favoritos. Eu gostei muito desse, ele conseguiu fazer algumas cenas memoráveis. Eu acho que não é tão bom. Eu acho que não é tão bom quanto o primeiro, tipo, ele não é tão redondo quanto o primeiro, mas ele tem muito bons momentos. Que a cena de abertura é muito boa. Cara, tem várias cenas memoráveis. Essa cena de abertura, a cena do Rocket na floresta é incrível. O final, o arco do Yondu é muito bom, o jeito que eles tratam o personagem. Eu gosto muito do jeito que o James Gunn escreve e dirige, então eu gostei demais. Um dos melhores filmes de ano. It, Corra e Fragmentado. It, mais uma versão do filme. O filme tem uma versão de 1990, que é baseada em uma obra do Stephen King. Ele chegou bem na hora que o pessoal, o público tá esperando para a segunda temporada de Stranger Things. Tem um ator em comum, inclusive. Não só o ator, mas o grupo de crianças tem alguma coisa em comum também da série. Vocês acharam um bom filme? Sim, eu gostei. Eu acho que isso que é inteligente. Ele pegou o material fonte dessas coisas que estão fazendo sucesso hoje, as características das coisas que estão fazendo sucesso, inclusive o ator, a pegada. Então ele deu uma atualizada também. Tem coisa no livro que se colocasse no filme hoje ia ficar esquisito. É um bom terror também, cada cena é bem construída, não é só um de susto, né? O jumpscare. Jumpscare pelo jumpscare. Ele tem uma boa construção. Gostei demais. Também gostei bastante. Também estava ansioso pelo Stranger Things, a segunda temporada. E agora tá todo mundo ansioso pelo segundo volume desse filme, né? Exato. É verdade. Eu gostei muito da interação das crianças. Lembra muito a série realmente de Stranger Things. Mas é que ficou meio marcado, né? Tipo, quem vê assim, muito Stranger Things, mas Stranger Things é muito It. Exatamente. É o contrário. Os filmes da década de 80 tem muito disso, né? Goonies. Corra e Fragmentado, dois filmes de suspense, o terror. O Corra foi dirigido pelo Jordan Peele, que trabalhava ou trabalha ainda, né? Com coisas de humor, material de humor, e ele nunca tinha dirigido um filme, ele já tá
o primeiro filme que ele dirigiu foi super bem reconhecido. Fragmentado, do Shyamalan, que é uma continuação discreta de um outro filme dele. De outro filme, não pode dar spoiler. Não posso dar spoiler. Também é um suspense... Psicológico? É um suspense psicológico. Esse eu não vi. Muito bem construído também, uma história interessante. Sim. Você fica muito tenso com o que pode acontecer com os personagens. Você acha que o James McAvoy merecia um Oscar? Cara, eu não sei se ele chegou a ser indicado, mas eu acho que sim. Pô, cara, ele faz 26 personalidades diferentes, né? Ele faz muito bem. Fora as que aparecem em vídeo que ele faz. em vídeo ou cita bem rápido assim. Uhum. Mas o cara fazer 6 personalidades bem, diferentes em um filme é difícil. Sobre Get Out, algum comentário? É um filme direto, mas não no sentido de poucos detalhes. Tem muitos detalhes que depois que você vê o filme todo, você começa a fazer as conexões. E aí você percebe como Ele é bem amarrado, o né? filme é bem amarrado. E assim como o Mother também, ele te faz sentir na pele do protagonista. É uma coisa que o Mother faz com De papel um jeito muito real. da Jennifer Lawrence e também do Corra, né? Que você se sente realmente nas cenas que ele quer passar uma angústia, um incômodo, você se sente incomodado também como se você fosse o personagem. Eu gosto muito do comentário social, eu acho que ele veio no momento certo. Os Estados Unidos estavam precisando de um filme assim pra dar uma movimentada. E a primeira metade do filme ele é assustador, mas ele é muito crível, assim, aquilo não tem nada de sobrenatural, né? Podia acontecer hoje, assim. E o primeiro da lista, Filme de nossas vidas, pedra fundamental. Silence, do Scorsese. Um minuto de silêncio, Pachi. Ainda tá. Pronto. Esse filme foi realmente muito marcante para todos nós. Lançou em fevereiro, né? Aqui no Brasil, sim. Aqui Eu acho que lá no Brasil, fevereiro. fora foi 2016. O filme do Scorsese com o Andrew Garfield também. O primeiro filme que a gente falou, né, nesse vídeo foi o Até o Último Homem. E o último que a gente tá falando é o Silence também com o Andrew Garfield. Então o cara ele encarou papéis muito sérios mesmo. Eu acho que o papel dele no Até o Último Homem é um pouco mais característico, chama um pouco mais de atenção, mas Ele tá muito bem sabe nisso. o Silence ele tá muito bem também. Esse ano ele não tá aqui. Eu li uma boa parte do livro também, baseado em um romance de um ator japonês chamado Shusaku Endo, alguma coisa assim. Não ainda. O Endo ele chama de Endo só. Um autor católico, se não me engano, e o filme fala exatamente sobre isso, né? Fala sobre 2 missionários católicos, principalmente 2 missionários católicos, na tentativa de sobreviver no Japão do século XV ou XVI, quando não só o cristianismo, mas culturas diferentes tinham muita dificuldade de sobreviver no ambiente cultural japonês. Filme bem cheio, longo, silencioso. 3 horas de filme. As coisas demoram pra acontecer, mas quando termina o filme, você não sente assim, eu não senti pelo menos que em algum momento do filme foi perdido, né? O que é uma coisa difícil, né? Fazer todo o tempo em um filme muito longo ser bem aproveitado. Então essa é a nossa lista. Menções honrosas. Queria citar Homem-Aranha, De Volta ao Lar. Gostei muito, ele consegue trazer muito da inocência do personagem de volta e trazer esse lado, porque o Homem-Aranha, o mais legal dele é que é um cara normal, assim. E nesse ele é um moleque de ensino médio, assim, como qualquer outro. A Chegada de 2016, do Denis Villeneuve, que dirigiu Blade Runner 2049, filme de ficção científica também. Na minha opinião, o melhor do ano passado. Infelizmente não ganhou o Oscar. Ganhou, mas pô, tava entre... Só de ter sido nomeado, né? já. Meu Deus, Então é isso, 2017 foi um bom ano pro cinema, né? Foi um ótimo ano pro Foi cinema. super. E não só de filme
independente, assim, filme estrangeiro, o cinema pipoca tá muito bom. Eu gostei demais das coisas que eu vi esse ano. Filmes de terror também, Sim. alta. E de super-herói também, teve. Eu e o Caio estávamos conversando em outro vídeo, não deu certo. Que o que mais marcou no cinema assim, nesse ano foram os filmes de terror mesmo. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui. A gente espera ter compartilhado coisas muito boas. Tudo isso que a gente compartilhou aqui foram coisas que acrescentaram bastante, filmes acrescentaram bastante pra gente. A gente espera que contribua pra vocês também. E a gente se vê no próximo vídeo. Isso aí. Valeu. Valeu. Precisa fazer o joinha. Agora já foi. Valeu, gente.